Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast da psiquiatria. Obrigado por sua presença fiel aqui dos nossos seguidores. Hoje eu estou aqui para falar com uma pessoa com quem eu trabalho já há bastante tempo, em diversos cenários. Aí eu já trabalhei com a Melina Machado Mazzi. A Melina, ela é enfermeira, tem formação em psicanálise, tem pós-graduação em dependência química e também em saúde mental, né? Tem formação em mindfulness, ou seja, ela tem aí um currículo, né, bastante diversificado, né? Mas eu diria que talvez o centro permanece a enfermagem ainda, Melina, ou não? O cuidado, né? O cuidado, né? O cuidado. Que está em tudo isso, né? Bom, Melina, muito obrigado por você aceitar o convite, vir aqui, né? E nós vamos falar hoje sobre o papel da enfermagem no tratamento ambulatorial, né? Porque a gente está acostumado, né? E geralmente as pessoas estão mais afeitas a encontrar a enfermeira ali no ambiente da enfermaria, né? Com os cuidados de enfermagem mais raiz, né? Vamos dizer assim, né? Ali com a segurança do paciente, com medicação, e você faz um trabalho diferente, né? Baseado no gerenciamento de caso, né? Assim, como que você chegou nisso, Melina? Assim? Obrigada pelo convite. É irrecusável, né? Mas acho que mais de 15 anos e você foi falando, né? Passou um filme na minha cabeça e eu acho que esse ingrediente que é o gerenciamento de caso foi, de fato, uma semente que você plantou numa aula da pós-graduação lá, né, em 2009, e que todas essas formações que eu fui fazendo depois, de alguma forma, foram regando essa semente, né? E mais à frente ela pôde florescer e me levar a complementar o olhar do enfermeiro com a necessidade de algumas adaptações à vida, né, e ao cuidado fora da instituição. Acho que é isso que você estava falando agora, né? A enfermagem realmente ela tem um papel mais delimitado e mais estreito dentro das instituições. E eu via muito a necessidade de poder dar esse suporte de cuidado para além do institucional. Então, o paciente, no caso aqui, né, a gente falando mais da psiquiatria propriamente e das dependências químicas, passa por uma internação e depois disso, né? Depois disso, como que é esse sujeito voltar para casa? A casa é o melhor lugar? O que mais a gente tem de recursos para isso? Ou às vezes até dá para evitar internações, né? Assim, eu tenho aí uma carteira de clientes, né? Você sabe disso, a Melina é da minha equipe, né? A gente tem vários pacientes em comum, né? E assim, eu posso dizer que, claro, alguns casos são realmente necessário internação, eu já falei isso aqui muitas vezes, né? Mas às vezes é possível evitar a internação se você tem esse suporte, né? Então, quando eu falo para as pessoas assim, olha, quem é a minha rede de contatos?
projetos, né, de equipe, assim, né? Então, geralmente, se você vai numa clínica ambulatorial, né, tem lá, geralmente é o médico, o psicólogo, ele está sempre presente, né? Às vezes, um terapeuta ocupacional também entra muito nesse modelo, né? Mas quando eu falo assim, não, mas eu também tenho um terapeuta de família, mas eu também tenho psicólogos homens, psicólogos mulheres, psicólogos numa linha, em outra linha e enfermeira. Né? Mas enfermeiro interna lá? Assim, não interna, né? E eu acho que isso se deve muito ao seu trabalho, né, com os nossos pacientes, né? Como você acha assim que dá para gente, como é o seu trabalho, vamos pegar assim nesse caso para evitar uma internação num caso mais agudo? O trabalho com a figura do médico é fundamental, né? Assim, às vezes chegam casos que não tem um médico e a gente precisa, né? Assim, eu rapidamente solicito que tenha esse profissional, porque o recurso medicamentoso é indispensável nos casos graves, por conta dos sintomas de abstinência, a própria fissura. Muitas vezes, nos casos mais graves, tem as comorbidades também, né? E no uso da droga fica difícil a gente saber ali, né? O que é, né, consequência dessa abstinência, o que é um transtorno que antecede esse uso, enfim. Então, tem que ter esse olhar, tem que ter esse recurso medicamentoso. E eu acho que a enfermagem é muito importante, né? Até porque tem essa formação, né? Tem um pouco mais de intimidade, conhece mecanismo de ação de substância, tem muitas noções de consequências, a importância de observar, né, qual medicação está prescrita, a dose, checagem, essa administração de maneira mais correta. Então, acho que quando eu penso nos pacientes num certo nível, que o psiquiatra vai e avalia, olha, temos condição de acompanhar esse paciente em domicílio, né, do ponto de vista médico, mas precisa se pensar nessa rede de suporte. Então, nessa hora, eu entro, faço essa avaliação, conheço o paciente, faço contato com a família e vejo as possibilidades de que ele não precise ser excluído, né, da sociedade, indo para esse ambiente, né, e transformando a casa, que é um lugar já um pouco mais confortável e conhecido, num ambiente seguro, né? Então, eu aciono acompanhantes terapêuticos. Às vezes, a depender do quadro, eu priorizo que seja da enfermagem por conta desses cuidados com comorbidade, com administração de medicamentos, alguns procedimentos que são importantes, são próprios da formação, né? Então, assim, além dessa escuta mais acolhedora, qualificada, desse conhecimento sobre o sofrimento do transtorno, né, que é a dependência química. Então, todos esses sintomas que podem aparecer, tanto físicos quanto os psíquicos, né? Então, sim, são pessoas qualificadas para esse acompanhamento. Acho que isso, né, que você está dizendo, né, Melina, assim, é exatamente o que eu penso também quando eu recruto você, né? Então, bom, esse paciente, ele às vezes não quer ser internado, ele, por qualquer motivo, não pode ser internado naquele momento, e eu vejo que os cuidados dá para fazer em casa, né? Aí eu preciso pensar numa coisa que é segurança do paciente, né?
Porque quando eu decido também como médico, assim, né? Olha, esse cuidado vai ser em casa, né? Mesmo sendo um caso, vamos dizer assim, que precisa de um atendimento mais intensivo, né? Eu tenho que pensar na segurança do paciente, né? E aí entra isso que você falou, né? Quer dizer, a medicação, né? E não só isso, a comunicação, né? A qualidade dessa comunicação, né? Apoiado num conhecimento, um respaldo de estudo, um respaldo científico, né? Tá ali sempre próximo da literatura também. E o perfil, que eu acho que o perfil é uma coisa que dentro das instituições, por exemplo, fica mais difícil, isso que é do perfil do paciente, né? Assim, nem todo mundo, né, se dá bem com todo mundo. Então, às vezes, a gente precisa levar isso em consideração, né? Por exemplo, um alcoolista, idoso, bastante conservador. Eu não posso colocar um profissional, por mais técnico, por melhor que ele seja, que não atenda a alguns requisitos que vá diminuir a resistência desse paciente, né? Eu tenho que levar isso em consideração também. E eu acho que essa sensibilidade faz com que muitos casos tenham menor resistência da companhia. Porque, veja, deve ser muito difícil a gente ficar em casa com aqueles sintomas de abstinência com uma pessoa dentro da nossa casa, que não é da nossa família, observando o nosso sofrimento, vendo a dinâmica da casa, da família, sabendo tanto... É uma exposição, né? E aí, assim, isso precisa ser o menos invasivo possível. Então, essa pessoa tem que ter um perfil que esteja de acordo com a realidade da dinâmica daquela família. Por isso que é importante também a supervisão do AT. Né? Então, assim, não é só... o AT olha uma proposta terapêutica e aí entra numa casa, numa família, numa rotina. E ao longo do dia surgem, né, eventos, dúvidas, que é importante esse AT poder mandar uma mensagem, poder ligar para alguém que está a par do caso, que está escrevendo junto com o paciente, junto com o médico, essa proposta terapêutica, né? E assim, o Cláudio e eu trabalhamos muito com plano A, plano B, plano C, né? Porque muita coisa pode acontecer no desenrolar desse processo, desses dias em casa. E também o devido cuidado que, olha, né, cumprimos o plano A, houveram algumas dificuldades, acho que agora é o plano B. Né? Qual que é o plano C? Bom, estão surgindo situações que não estão garantindo a qualidade de segurança do paciente que a gente, né, prioriza. Então, assim, e é responsabilidade. Sim, precisamos rever o plano. Né? Então, isso ser feito também, no máximo a cada 7 dias, é fundamental. Né? Então, sim. É um trabalho que requer essa disponibilidade, esse envolvimento, tem muito envolvido. Eu já trabalhei no começo, assim, né, com ATs individualmente, assim, né, quer dizer, chamo um AT que está disponível e etc., né? Mas realmente, né, para o médico ficar nessa supervisão diária, assim, né? Nessa linha de frente é meio difícil, até porque, por exemplo, você vai lá na casa do paciente, você viu o contexto, você que instalou, né, todo o mecanismo, toda a negociação também, toda a negociação com a família, com o paciente, etc., né? Então, pode acontecer coisas que ele
tenha que ligar para mim, eu tô atendendo, quer dizer, e são vários pacientes, né? Quer dizer, então, por isso, ultimamente, eu realmente deixei de trabalhar com isso, né? E tenho trabalhado com você, né? Que é essa... Eu adoro. É um Sim, prazer. é um prazer, para mim também, né? E porque tem esse suporte, né, nessa gestão dessa equipe de ou técnicos de enfermagem ou o acompanhante terapêutico. Que é né? uma situação, é como uma, né, assim, muito da enfermagem isso, como uma ferida inflamada, né? Qualquer coisa que se aproxima ali, não precisa chegar no centro do ferimento, a aproximação já causa muito sofrimento. Então, tudo tem que ser desenhado junto, né, sem tirar o paciente do protagonismo. Isso é muito importante, porque sempre que eu entro num caso, mas o que você vai fazer? Assim, aí eu digo, olha, eu ainda não sei, né? Então, assim, eu me apoio, é como um caminho, assim, um percurso, né? De um lado, eu me apoio, né, na ciência, na literatura, na técnica, e por outro lado eu tô nisso que para mim é um tanto quanto do meu sentido da vida também, que são as conexões, escutar o outro, né, o cuidado, o respeito. O respeito é fundamental, porque eu não vou saber o que a pessoa está sentindo. Eu posso me aproximar a partir da fala dela, mas é dela aquilo. E ela é totalmente legítima em como ela descreve. E eu não posso corrigir isso. Né? Então, essa escuta que acolhe, que não julga, mas que às vezes, sim, precisa traduzir, né? Porque tanto a abstinência quanto o uso propriamente deixa a razão um tanto quanto nebulosa, né? Principalmente no começo, né? O paciente fica com a visão meio turva, né? Sim. Acho que isso que você falou, né? Assim, em qualidade, a gente chama de cuidado centrado no paciente, né? E de humanização, né? Também, aliás, agora vai no SUS, né? Essa humanização do atendimento, né? Ela é uma normativa, né? E os hospitais precisam ter isso, né? Como gestor de hospital também vive isso, né? Mas você faz isso, vamos dizer assim, de modo mais artesanal, individualizado. É bem, né? Individualizado, assim. E nunca é só o sujeito, né? Nunca é só o paciente, é o meio onde ele está inserido. Porque estando dentro dessa casa, é toda uma família que participa daquela proposta terapêutica. Então, o paciente me procura e eu digo, não sei, vamos ver juntos o que vai ser possível construir a partir, né? Eu digo que às vezes é como se eu fosse uma negociadora, né? Então, assim, aqui tem a sua demanda, aqui tem a demanda da sua família, aqui tem a demanda que é do tratamento, que é da técnico, sua saúde, né? Que é para proteger sua saúde, que é para te ajudar nesse processo. E eu vou fazer uma negociação entre todas essas partes, junto, de mãos dadas contigo, para, assim, de saída, já adianto, ninguém vai ficar 100% satisfeito, porque, assim, não dá, né? Mas todos vão fazer parte e você continua sendo o protagonista dessa história. Que essa, aliás, é uma das técnicas, né, assim, de você ter conversas difíceis, né, de maneira geral, né? Quer dizer, você não vai ali tentando convencer o outro, nem para convencer, nem que o outro vá para te convencer, né? Você não senta na mesa e achar que dali vai sair um consenso. Não, e achar, né? Que eu sei
E que ele precisa saber o que eu sei. Então, quer dizer, não dá, né? Quer dizer, então, às vezes você, para resolver um problema de grande dimensão, você precisa criar o ambiente para negociação, né? Sim. E não necessariamente um ambiente onde vai sair um consenso e todo mundo vai ficar satisfeito. Felizes para sempre. Felizes para sempre, né? Quer dizer, isso não existe, né? Agora, né, assim, né, eu tô lembrando aqui, né, que a gente já tratou de casos, assim, muito complexos, de que a gente praticamente montou, assim, uma enfermaria na casa. Tô me lembrando especificamente de um paciente, um ou dois, que a gente fez isso, né, assim, de quase montar ali um esquema próprio de enfermaria, com um técnico de enfermagem 24 horas com você, eu, né, acompanhando, quer dizer, que é um tratamento muito individualizado, né, que por isso às vezes sai muito caro, né, também, né? Mas a gente, né, quando vai desenhar esse projeto terapêutico que você está falando, né, a gente também leva em consideração, né, essas questões financeiras também, Sim, né? muitas vezes nos deparamos com pacientes que podem ser assistidos em domicílio, mas aí já não é a realidade financeira daquela família. Então a gente já nem propõe, né? Porque você cria uma expectativa no paciente que não é da realidade. Às vezes deixa ele pior. Deixa ele pior, né? Tem que ter muito cuidado em avaliar isso, né? Porque, olha, tem uma coisa excelente, mas não é para você. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né, de olhar para tudo isso, a realidade que ele está inserida. Isso é cuidado centrado no paciente. Né? Bem centrado, assim. E a partir dessa realidade fazer um desenho. Então, às vezes, olha, como plano A, vale a pena um ambiente institucional, protegido, acessível nesse momento, né? Porque, sei lá, de repente tem um plano de saúde ou tem um valor X que paga uma internação breve para essa desintoxicação, né? Não tem nada engessado. Então, às vezes tem pacientes que ficam 15 dias em desintoxicação em algum lugar, sai daquela crise, né? E pode ir para casa e ficar com um acompanhante terapêutico supervisionado por um número de horas menor. Então, assim, dessa família, vejo que a sua relação é muito boa com o seu pai. Com a mãe entra um pouco mais complicado, mas com o pai está preservado, ou com a mãe, enfim, com o irmão, e esse irmão quer ajudar. Então, assim, como que vocês podem, pensando nesse formato pós-internação breve, colaborar com estar próximo, né? Então, às vezes eu vejo que tem casos que dá para colocar 8 horas diurnas. A rua é um cenário de maior risco, mas tem algumas atividades que precisam ser feitas e precisam ser feitas logo. Não posso ficar 40 dias internado sem celular, sem computador. Eu tenho coisas para resolver, eu tenho, sei lá, pensão, enfim, tem tantas, né? O leque é grande. Tem a vida acontecendo, a vida acontecendo, né? Para além da substância química, para além doença, daquele, né? Então, a gente faz isso, né? Assim, bem moldado à realidade do sujeito. Agora, claro, né? Não dá para satisfazer 100%, então vão ter momentos que, olha, isso aqui não está no projeto, está me chamando a atenção, né? Talvez você esteja desviando. Porque a gente sempre a gente sempre se baseia nas boas práticas, né? Quer dizer, tudo isso que a gente está falando, né? Ele está delimitado. Sim. Né? Tem algumas contingências, vamos dizer assim, que delimitam um pouco a ação. Às vezes a questão financeira é uma, né?
Mas, com certeza, a boa prática, a ciência é outra, né? Quer dizer, Sim. a gente não vai topar, né? Não negocia A gente isso, não né? negocia com isso, né? Porque aí é uma questão de segurança do paciente, né? Eu já tenho algum tempo que eu trabalho bastante com o contrato. E esse contrato, ele é escrito mesmo, assim. Eu escrevo, levo o computador, escrevo junto com o paciente. Olha, me fala, a partir de onde você está vendo e o quanto você já entendeu do seu sofrimento, o que você já aprendeu sobre o transtorno, o que você sugere, né? Assim, sempre o que você sugere. Porque daí, a partir disso, eu vou colocando o que é técnica, o que é ciência, o que é, né? Isso dá, isso não dá. E dá um contorno que traga a segurança do paciente, mas não tira o sujeito do processo, do protagonismo, né? Da vida dele. É que eu brinco assim, né? A gente pode ser especialista em dependência química, né? Mas o paciente é especialista na própria vida, né? Sim. Outra figura de linguagem, assim, né? Que eu uso é essa de a gente formar um time, né? Quer dizer, esse time da recuperação, assim, né? Que, sei lá, às vezes sou eu, você, as pessoas com quem a gente trabalha, a Roberta já veio aqui, por exemplo, né? Que trabalha com a gente, Eliana, e o Pedro, quer dizer, com várias pessoas que a gente trabalha, né? Que faz parte aí do nosso hall de contatos aí né, de networking, assim, né? Que eu acho que ao longo do tempo a gente vai se afinando tanto, né? Que quase que você sabe o que o outro pensa, né? Telepático, né? Quase telepático, né? Então, mas eu acho que é beber das mesmas fontes isso, né? Acho que... E eu acho que também é a prática do dia a dia, né? Assim, né? Às vezes eu me surpreendo, assim, com as pessoas, a minha equipe, assim, né? Com o time, né? Diz assim, nossa, ela leu meu pensamento aqui, né? Não, assim, no caso, ela leu o meu artigo. Ela leu o capítulo. Não, mas às vezes são coisas que não são, assim, né? Tão materializadas no artigo, né? Que é tão ali individual que você tem que achar, né? Um caminho, né? E vem uma sugestão, assim, do WhatsApp que eu falo assim, nossa... Né? Será que tem alguém me escutando aqui, né? Vai criando essa teia, é uma teia, né? Assim, bem que nos une em torno desse saber que vem através da experiência, né? Do trabalhar junto. Acho que não dá para trabalhar. A dependência química é uma complexidade que, assim, não dá para trabalhar sozinho, né? Não dá. Não tem como. Não tem. E às vezes eu recebo paciente no consultório de primeira consulta, assim, não, eu só quero médico, né? Olha... Meu Deus, e agora o que eu faço? Olha, não, mas deixa eu só te falar uma coisa. Eu quero introduzir só uma pessoa, assim, só a Melina, sei lá, às vezes não casa, né? Justamente porque você tem esse papel de organizar, gerenciar o tratamento, né? E através da sua intervenção a gente consegue trazer o terapeuta de família, consegue trazer o psicólogo, né? Eu trabalho muito com o fluir da resistência, assim, limpando mesmo um pouco a cena. Tá vendo aqui, né? Olha, tá vendo aqui essa situação com a sua mãe, com seu pai? Vai parecendo que é mais deles, né, do que sua, mas eu não consigo, porque eu preciso estar mais contigo, meu foco principal é contigo, né?
será que se a gente, né, de repente pedir uma consulta com uma terapeuta de família, mas fica tranquilo, eu vou entrar nessa primeira consulta, né? Aí os pais, vocês aceitam? Não, mas a gente já tem você. Por que um terapeuta de família? Você já está aqui, você já está fazendo isso. Eu digo, não, olha, eu esbarro, eu tenho um limite ali, né? Então, assim, reconhecer o próprio limite é extremamente importante quando a gente entra nesse lugar de gerenciamento de caso. Porque o gerenciamento de caso não é você fazer tudo. Mas, de certa forma, é você mostrar um pouquinho do que existe de possibilidades, né? Dando um pouquinho do que você conhece sobre aquilo. Você vai dando uma degustação, né? Isso. E aí você fala assim, olha, agora, gostou? Parece legal? Eu sei a fonte. Então, que tal? Vamos experimentar alguém que, de fato, ocupa essa posição com mais propriedade. Então, tem muito disso, assim, é muito sutil. Eu acho que isso que é interessante, que me atraiu também na dependência química, né? Porque eu vejo você falando, eu também me vejo muito nessa situação, né? Assim, de que... assim, bom, o que o médico faz, né? Em tese, eu deveria ir ali ver se tem alguma comorbidade, se vai precisar, mas não dá. Não dá. Né? Eu preciso, por isso que assim, eu tive que fazer outras formações, né? Que complementem, que eu não sou terapeuta cognitivo comportamental, mas eu estudei muito sobre isso, tenho até artigo escrito sobre isso, mas mas eu não pratico, eu não tenho essa experiência para fazer isso, né? Mas eu sirvo de vários ingredientes, né? E até né, da gente falar que a psicanálise para a dependência química como técnica, né? Ela não é eficaz, né? Mas eu também bebi da fonte da psicanálise, né? Na minha própria formação, eu não estudei psicanálise, eu estudei terapia cognitivo comportamental, estudei psicodrama, né? Que maravilha. Que tem uma pode ter uma conexão com a psicanálise, e o que eu fiz tinha uma conexão muito grande com a psicanálise, né? E eu mesmo me submeti já à análise, né? Então, quer dizer, e às vezes isso serve para você montar, né, uma compreensão, né, ampla, né? Até por estar dentro da casa e vivenciar, assim, estar dentro da casa é estar participando da dinâmica daquela família, né? E são diversos formatos. É muito rico, né? No consultório não chega muita coisa, né? Não chega muita coisa. Faltam muitas peças. Muitas peças. E aí, quando eu falo para o paciente, eu falo assim, não, olha, eu vou te indicar uma enfermeira. Onde é o consultório dela, né? Assim, é aqui mesmo, no seu consultório, na sua clínica? Assim, não, ela vai na sua casa, né? E quando a gente, assim, quando eu chego, né? Rapidamente, claro, o sujeito está ali esperando, ele pôs uma roupagem, né? Literalmente. Ele se prepara ou ele quer, né, ser visto mais largado, enfim, a roupagem que ele quer se apresentar, interna e externamente. Mas em pouco tempo, aquilo cai, aquelas máscaras caem, porque ele está no ambiente dele. Então, ele se sente... Tem algo que deixa ele ali um pouco mais à vontade. E isso, né, traz informações ricas para o tratamento, não para terapia,
para o médico, para o terapeuta de família, né? Isso porque é diferente, né? De você vai no médico, né? Você ensaia. Você Às vezes eu vejo ensaia. os pacientes ensaiando, Ensaia, né? Sim, os pacientes falam assim, ai, doutor, eu trouxe escrito uma lista aqui para eu não esquecer de falar nada, né? Literalmente, ele ensaia para ir, né? E às vezes tem coisas importantes, né? Que nem ele sabe que é importante, né? Ele não valoriza, mas que um olhar de dentro, né, mais de perto, fala assim, nossa, identifiquei aqui um problemão, né? Que a família tá tão acostumada com isso que para eles é absolutamente automatizado isso, né? E nunca ninguém tratou, né? E aí, às vezes, isso pode ser a chave do sucesso, né? Tem alguns eventos que acontecem naturalmente na casa que chamam mais a atenção e, por exemplo, tinha um paciente que tinha uma fissura absurda, assim, né? Beirava o incontrolável, era muito sofrimento no final do dia. E aparecia, tinha dias que aparecia, tinha dias que não. E a gente tinha combinado uma atividade, porque ele gostava muito, de culinária com a mãe. Então, quando a mãe ia preparar o jantar, ele ia junto e tal. Enfim, eu marquei um dia de preparar esse jantar, estar lá. Não, vou ficar aqui com vocês, quero ajudar, vou espremer um limão. Tudo bem, então, tudo bom. E aí foi muito interessante, porque ele acabou percebendo na nossa conversa depois, que eu consegui puxar isso depois, era um usuário de crack, fazia o próprio cachimbo e tem todo esse ritual. O papel alumínio que a mãe usava, que ela adorava, essa mãe adorava papel alumínio, tá? Ela usava o papel alumínio e aquilo, para ele, disparava uma enorme fissura. Era um gatilho. E depois disso, e assim, é uma coisa que parece tão, né, tão pequena. Bom, e que ninguém sabe, é só o paciente que sabe, né? Então, só que às vezes ele também não sabe. Às vezes ele também não sabe. Ele sabe, mas ele não vê. Né? Então, assim, a mãe menos ainda. Porque a mãe não faz ideia. Então, assim, tem situações que são muito curiosas. E assim. muito individuais, né? Sei lá, por exemplo, eu tenho um paciente que usava cocaína, né? Ele me diz assim, olha, quando eu vou em lugares públicos, bar, alguma coisa assim, eu não fico perto do banheiro, porque o banheiro público me dá gatilho. Remete imediatamente ao fato. Ele fala assim, eu tinha a imagem, eu lá dentro da cabine com a cocaína né, é curioso, usando, é curioso te ouvir, porque antes de vir para cá eu tive um atendimento, né? E ela falou assim, exatamente isso, assim, foi muito interessante. Ela falou, eu fui à delegacia, ela é advogada, né? Eu fui na delegacia, quando eu passei pelo banheiro, eu imediatamente fiquei com vontade, porque eu pensei, se eu tivesse consumido cocaína, essa era a hora que eu entraria no banheiro. Eu falei, e aí, o que você fez? Eu me lembrei de uma partilha de Narcóticos Anônimos, porque ela tem entrado nas reuniões por vídeo, ainda não se sente bem para ir fisicamente, não tem problema, é o tempo, né, do paciente. Eu vou estimulando algumas estratégias para além desse universo mais técnico, né, que é um apoio super importante para muita gente. A gente eu exponho todos os meus pacientes aos grupos de autoajuda. Sim, né? sempre. 12 passos são 12 passos. Sim. E é lógico que tem pessoas que não vão se servir
desse método. Mas a gente expõe, né? E tudo Pelo bem, menos. mas eu entendo que eu preciso oferecer essa cartilha de possibilidades, porque o que vai fazer sentido para a pessoa depende dela. Não posso eu determinar qual é o modelo que precisa servir, né? O que eu trabalho com foco é, olha, não dá para consumir mais, né? Então, o que a gente vai encontrar de recursos para você enfrentar os momentos de dificuldade, né? E não repetir comportamentos que são de risco de recaída, eu vou te oferecer inúmeras possibilidades. Você vai se servir. Você vai se servir. A gente tem que ter... eu brinco que assim, né? Eu comecei dependência química, né? Eu tinha lá um menu de 3 páginas, assim, né? Hoje o meu menu é bem maior, né? Porque você vai incorporando, né? Práticas validadas né? Mas que requer essa sensibilidade, né? Que é além do protocolo, né? Uhum. Que é além do protocolo. Nossa, porque assim, o protocolo, a gente sabe, assim, a gente é um norte pra gente, a ciência é o norte, né? Mas atender, né? Não é à toa que, às vezes, sei lá, você tem país aí que tem grandes cientistas e péssimos médicos, né? Porque é diferente, né? É diferente. Então, né, essa sensibilidade, né, assim, da interação com o paciente, acho que isso é fundamental, né? Agora, a gente está conversando aqui, né? Então a gente já foi vendo que você entra em diversas etapas, assim, né? Quer dizer, desde aquela lá mais inicial, eventualmente para organizar uma desintoxicação numa internação domiciliar, numa crise, né? Até um momento de que ele já não está usando, mas precisa reorganizar a vida dele, uma agenda, é desafiador mesmo. Ressocializar, né? É bem desafiador ressocializar. E aí você também entra nisso, né? Nessa parte de construir uma agenda positiva, no sentido de, dentro de um plano de prevenção. Eu sempre digo assim, é onde eu bebo um pouquinho da terapia ocupacional, né? Assim, é super maravilhosa e bastante organizadora. Então, porque as formações são tão variadas, mas a coluna é sempre o cuidado, né, o humano. Então, dentro das práticas da terapia ocupacional, né, eu bebo um pouquinho disso. Vamos organizar uma agenda? Mas eu não consigo. A gente pode colocar que horário você quer ter esse café da manhã, que horário aproximado o almoço, o que dá para fazer entre o café da manhã e o almoço, né? Inserindo a existência, porque tem gente que tem verdadeiro pavor de agenda, né? Mas a agenda, ela é um organizador e a dependência química tem muito dessa dificuldade de cumprir aquilo que se propõe, porque a droga atravessa. Né? A sequestra. Sequestra, então tem isso também, né? Saiu dessa crise, vamos implementando um pouco mais de organização dessa rotina. E aos poucos isso vai se alargando né? E entrando outras atividades. Então, um curso, curso do quê? Qual que é o perfil das pessoas que estarão lá? Será que esse momento seria interessante fazer virtual? Para ver como que você se sente? Sempre apoiado no plano de prevenção à recaída no que diz respeito à dependência química, né?
Porque também tenho pacientes idosos que já não bebem, já usaram no passado, mas que ficou aí uma comorbidade, né? Então, tem também os cuidados, né, atividade física. Então, tem pacientes que eu trago fisioterapeuta, né? Vamos fazer uma fisioterapia, preservar essa musculatura, né? Enfim. Então, nutricionista, né? Tem vários profissionais que vão sendo agregados. Que é realmente o papel do chamado gerenciamento de caso. Gerenciamento de caso, né? Cada caso é um caso. Um caso, literalmente. Né? E, assim, né, uma coisa interessante que, às vezes, o paciente chega lá para mim falando assim, bom, você esteve com a Melina ontem? Sim, nós tomamos um café ali no tal lugar. Fica com inveja, né? Que inveja, vida, eu né? sentado aqui no consultório. Nesse ar-condicionado, né? Assim. Sei lá quantas horas, né? Sim, né? Tem situações em que eu levo para a cena social. Porque, às vezes, é rico como o sujeito se apresenta na cena social. Tem situações assim, como que se comunica com o garçom, qual a relação que tem... de se sentir à vontade em pedir alguma coisa, como que está a percepção de risco, porque São Paulo, né, temos aí uma cidade com inúmeros riscos, né, então assim, é um psicótico, né, alguém que muito recorrente, usa maconha e fica psicótico, assim. É uma combinação que infelizmente é recorrente aparecer, né? Então, assim, essa saída da psicose, eu gosto de acompanhar. Vamos à padaria? Gosto de ver como que a pessoa está se portando socialmente. Até para ver se no plano terapêutico cabe saída sozinho, né? Pode sair sozinho ou não? Peraí, deixa eu ver esse cara... na sociedade. Então, eu vou para cafés, vou para o Parque do Ibirapuera. Às vezes, eu entro numa aula de danço. Olha, você não está sozinho. Eu vou dançar contigo uma semana, né? 2 aulas por semana de dança numa escola de dança. Vamos embora, né? Às vezes vou eu, às vezes ele já está sendo acompanhado por um AT sob a minha supervisão, se sente à vontade, então vai o AT. Se você vai dançar uma semana nessa escola, se sentiu à vontade, continua. E a gente sai de cena. Porque então é um ensaio mesmo. E eu acho que isso na reinserção, né, é muito importante, né? E eu vi isso na moradia monitorada da unidade de recomeço Helvécia, que infelizmente fechou, né, a moradia monitorada de lá, que triste, né? né? Mas então então, assim, a gente via muito isso também lá, né? E a gente vê isso também no consultório, né? De você... Às vezes o paciente precisa de ajuda ativa, né? Porque uma coisa que é simples para a gente ou para qualquer outra pessoa que... né? Às vezes ele passou tanto tempo... sei lá, tem paciente que usa... dentro de casa, às vezes trabalhando, né, no mercado financeiro, home office, e usando cocaína, e ele não sai de casa e tem até fobia social, assim, né? E às vezes ele fala assim, não, eu preciso me matricular na academia, chegou a hora, né, agora já parei, mas não vai. Né? Às vezes ele precisa de uma ajuda ativa, né? Então o AT também pode, né, sob sua supervisão, ele também pode ir lá com ele, né? Vamos lá, vamos fazer a matrícula aqui na... E agora, né, assim, na pandemia eu tive que me reinventar de alguma forma para não desamparar. Todos nós, né? Tivemos que nos reinventar. E pensando nisso, que sou eu fisicamente ali, como é que faz, né?
E aí eu acabei descobrindo que dá para expandir, né? E acabei expandindo isso. Então, assim, eu faço supervisão de acompanhantes terapêuticos que eu não conheço em outras cidades, em outros casos. Faço atendimento virtual. E porque entre o ideal, né, e o não fazer, tem o caminho do meio. Né? Então, assim, se eu trabalho nesse caminho do meio com os casos conforme eles vão aparecendo... Garantida a segurança, né? Sim, exatamente. E o que tem acontecido também muito assim, é a procura por entender... mas como é que eu trabalho com isso? Como é que eu faço isso, né? Então, acho que para a enfermagem, né? E aí vai aí um aviso, uma dica, né? de enfermagem. Esse universo da assistência da enfermagem não precisa ser institucionalizado. Falta profissionais de enfermagem no acompanhamento terapêutico, porque hoje é um campo de trabalho que é muito mais ocupado pelos formandos em psicologia, né? Mas tem casos bastante complexos que precisam do olhar da enfermagem, até pela questão... Médica mesmo. Médica. Então, assim, da própria formação, que capacita, né, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Então, nessa questão da segurança do paciente, da medicação, né, de ver se tem risco de queda, se tem tapete na casa. Quer dizer, que o enfermeiro tem esse olhar, né? Às vezes o paciente está sendo acompanhado, tem um acompanhamento terapêutico ali de uma outra formação, mas tem fatores que influenciam. Às vezes o sujeito tem uma hipertensão e a pessoa vê o quanto que pesa alguns tipos de alimentos na casa, não afere pressão arterial, né? Assim, isso. Então, tem a questão diabética, tá bom, tá com acompanhante terapêutico, mas não é da enfermagem, mas, poxa vida, tem um diabetes severo, né? Um alcoolista, enfim, com uma condição hepática problemática, não tem mais controle, né, dessa glicemia. Precisa ser alguém com essa capacitação. Então, me chama muito a atenção, acho que é um mercado, né, eu acho que é um mercado... Tem muito espaço para enfermagem. Eu acho que é um mercado novo, né? Assim, acho que você é uma das pioneiras, assim, na dependência química nesse mercado. Nesse mercado. Né? Eu tenho bastante dificuldade, eu não encontro colegas, assim. Eu acabo trazendo para mim. Acaba que em outras áreas, sei lá, você até tem isso mais estruturado já, na geriatria, por exemplo, né? Esse trabalho que você faz, ele já está mais consolidado em umas áreas do que em outras, né? A gente estava falando do próprio transtorno do espectro autista, também já tem um pouco... Tem, né? E assim, eu vejo que tá sendo muito bonito, assim, né? Como o AT encontrou bastante espaço, né, no espectro autista. E como isso ajuda, melhora a qualidade de vida do paciente e da família, né? Família, Porque fica tudo na mão da família, né? Quer dizer, e se tomar o remédio na hora de tomar? Quer dizer, é muita coisa. E aí, né? às vezes o sujeito, né? A pessoa está ali num sofrimento e tem alguma desavença com o familiar e está na hora do remédio. Né? Inúmeros obstáculos vão surgir para aquele remédio. O paciente, às vezes, pode jogar impulsivamente fora, não... até porque está com raiva do familiar que tá ali medicando naquele momento de crise. Enfim, são tantas as situações. E fora que, né, assim, né, você às vezes colocar o familiar nesse papel, né, você reforça ou você
cria uma resistência, porque assim, uma coisa é um profissional que está ali para me ajudar, né? Outra coisa é minha mãe, que está ali para me controlar. Isso. Né? A minha mãe quer me dar o remédio, mas é porque ela quer me controlar, né? Então, assim... Às vezes mesmo, né? Sim, a codependência às vezes mas nem sempre é. Às vezes ela quer ajudar, mas você percebe como é difícil? Como você vai diferenciar quando é quando não é, né? Então, isso facilita muito. Ou seja, né, Melina, acho que não é muito fácil explicar assim o que você faz, né? Mas é de uma importância, né? Que eu realmente não vejo, assim como hoje, trabalhar com dependência química, né? Sem esse suporte, né? Assim, realmente eu não vejo, né? Acho que isso é uma coisa que eu fui amadurecendo na minha cabeça, né? Assim, de aquilo que eu falo, de ampliar o meu menu lá de possibilidades, né? Quer dizer, assim como às vezes é indispensável a terapia, né? Em alguns casos é indispensável esse trabalho, né? Que a enfermagem pode fazer, né? De uma maneira mais longitudinal, né? Que pode pegar aí desde um momento de crise até um momento de reinserção social, quando ele saiu da... E às vezes é uma coisa bem pontual, assim, olha, eu tive uma recaída, estava abstinente há 6 anos, tive uma recaída. Às vezes os meus pacientes, né, assim, tenho pacientes mais longos, de 8, 9 anos, que estão ainda acompanham, que são mais dependentes. Sim. Né? Tem comorbidades, né? Espaçando, fazendo esse desmame, né, para não criar essa dependência também, porque, né, eu acho que é uma coisa ruim. Mas tem pacientes, né, até por ser um transtorno que não tem cura, né? Então, em algum momento pode eventualmente ter um lapso, uma recaída. E eu tenho pacientes que me procuram de novo, tive uma recaída. A gente pode retomar mais um tempo? Sim. Claro. Né? Né, uma das coisas que eu faço na minha consulta é detalhar bem os tratamentos que já foram feitos, né? Porque às vezes o paciente acha que ele não, todos os outros não funcionaram. E é o contrário, né? Sim. Teve tratamento que funcionou. Sim, né? Sim. É que ele parou, que depois as coisas mudaram e etc. Mas é aí que eu acho que entra o preconceito um pouco na nossa área, sim. Né? Não está funcionando, ele recaiu. Ele recaiu, né? Veja. Se você deixa de tomar o remédio da pressão, a sua pressão sobe, né? Você não fala isso, né? Fala assim, aquele seu cardiologista não é bom. Né? Pois é, bem preconceituosa. Né? Você fala assim, não, volta lá, porque quando você estava em tratamento, estava funcionando, né? E às vezes com a dependência química é o contrário, né? Se você recai, então eu brinco com os pacientes dizendo assim, olha, se o negócio não estiver bom, aí é que você precisa me encher mesmo a paciência, né? Porque o meu papel aqui é fazer com que as coisas funcionem, né? Claro, a gente sempre quer acertar de primeira, mas às vezes não... Às vezes é preciso rever uma revisão de rotas, revisão né? de rota, né? Menina, olha... passou 1 hora, né? A gente conversando aqui. Nossa, é mesmo. E como é rápido, né? É rápido mesmo. Muito, muito. Quero te agradecer. Acho que eu teria mais
coisas aqui para falar, né? Ai, eu também para te ouvir. Sempre para te ouvir. Mas infelizmente chegou aqui no nosso tempo, né? Então eu quero, assim, acho que deixar esse recado para quem está nos assistindo, né? De que o que a gente conversou aqui hoje, né? É um recurso muito útil, né? E que não é muito utilizado ou conhecido, né? Pelas famílias, pelos pacientes, né? Existe ainda uma certa resistência em receber alguém em casa, às vezes, né? Mas isso, né? Acho que tanto eu quanto a Melina aqui somos testemunhas, né? Do quanto isso funciona, né? E quanto isso é valioso para a recuperação e às vezes faz toda a diferença. Muito, muito, muito obrigado mesmo pela sua generosidade de vir aqui contar o que você faz, né? E divulgar, né? Acho que esse canal tem esse papel aqui, mas de divulgar informação mesmo, né? Com esse tempero muito afetivo, né? Assim, muito amoroso. E muito, vamos dizer assim, né? Apoiado na ciência, né? Sim. Eu procuro trazer aqui pessoas que são referências naquilo que fazem, né? E você é uma delas. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado para você também que nos acompanhou, né, até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.